Boa noite aos amigos aqui da sala. Boa tarde, bom dia. Não sei para você que vai acompanhar depois da gravação. Nós estamos já caminhando para o fim do livro de Daniel. Temos mais três capítulos depois para analisar, além deste de hoje, que é o capítulo 9. Só para repetir, né? Você já sabe que se perdeu algum estudo anterior, eles estão disponíveis no meu canal aqui no YouTube, na playlist Verdades de Daniel. É só acessar ali e assistir quando você quiser e puder, tá bom? O gostoso aqui do nosso estudo é que é sempre muito interativo, a gente lê junto a Bíblia, as pessoas aqui comentam, aqui tem os caderninhos já, né, sempre apostos, né? Cada um anota ali as suas ideias, seus insights, e a gente depois compartilha aqui as nossas ideias. Esse grupo de estudos aqui já teve outras pessoas que passaram por aqui, outras que chegaram depois, mas os pioneiros aqui já estamos juntos há um bom tempo, né? Nem lembro mais exatamente quanto tempo já faz, né? Mas já tem alguns anos aí que nós temos estudado juntos a Bíblia e tem sido uma grande bênção. Eu preparei aqui quer dizer, eu já tinha usado numa outra ocasião, né? Uma apresentação em Prezi. Eu quero usar para a gente recordar. Estão vendo aí? Tudo certo? Na tela? Para a gente recordar a lição passada, até porque já faz um tempinho que a gente viu, né? Então eu quero só aqui trazer algumas coisas à memória de vocês, tá? É, Nós vimos naquele capítulo, capítulo 8, né? Dois animais que aparecem logo de início ali. Daniel omite a Babilônia, porque não estava mais em Babilônia. O período agora já era Medo-Pérsia. Então, o carneiro com dois chifres, o próprio livro, o próprio capítulo, né? Fala que é isso, né? O carneiro com dois chifres representa a Média Pérsia, então os Medo-Persas. Aí no cenário aparece um bode voando, o que remete também lá a Daniel 7, que é lá o animal é outro, mas o símbolo é o mesmo, né? O que ele representa é a mesma coisa, é um leopardo com quatro asas, voava rápido também. E ele atinge ali, ataca o carneiro e derrota, e aquele grande chifre no meio da testa ali do carneiro, que é um bode, né? Melhor dizendo, bode, é um bode unicórnio, ou seja, o símbolo são símbolos, são, né, não são literais. Esse chifre notável entre os olhos é dito ali no capítulo que é o rei, né, daquele, daquele povo, então Alexandre o Grande. Aqui tem os paralelos, só para a gente recordar rapidamente, né? Isso é importante para perceber como o cumprimento profético ele é exato, né? Nós vimos já em Daniel 2 a estátua. Então, a cabeça de ouro, que corresponde em Daniel 7 ao leão. Daniel 8 não tem mais nada que corresponda à Babilônia, porque, como eu disse, o reino passou. Aí nós temos na estátua Daniel 2 o peito e os braços de prata, que são os medos e persas, que no capítulo 7 corresponde ao urso, que sobe ali com um lado maior que o outro, né? Os persas eram mais fortes que os medos. Tem três costelas na boca, derrota três reinos para se estabelecer. No capítulo 8, esse urso ou a prata equivalem ao carneiro com dois chifres. Um chifre maior que o outro também, né? Tem vários paralelos bem interessantes. A coxa ali e ventre de bronze ou cobre equivale, no capítulo 7, ao leopardo com quatro cabeças e quatro asas. No capítulo 8, é o bode peludo com o chifre na testa, né? Depois, na estátua, Daniel 2, nós temos as pernas de ferro, que correspondem a Roma, Império Romano. E aí, no capítulo 7, é o animal espantoso, terrível, com dentes de ferro, olha o ferro aí de novo, né? E com 10 chifres. 10 dedos dos pés da estátua, 10 chifres, são os reinos que compuseram, que formaram a Europa, né? As tribos bárbaras ali que formaram a Europa. No capítulo 8, nós vamos ver depois, como também no 7 aparece a ponta pequena, né? Que é Roma já na sua fase religiosa, ou papal, né? Como já vimos. O chifre quebrado, Alexandre morre com 33 anos, quatro chifres aparecem no lugar dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Estou só recordando que já vimos, né? Aí tem o chifre pequeno no cenário, de um deles, de um dos ventos do céu, né? Porque vento é feminino, céus masculino, e de um, no hebraico, também é feminino. Então não pode ser do céu, não pode ser de um chifre, tem que ser de um dos ventos.
Vento quer dizer direção. Então, o chifre aparece lá de uma certa direção, no cenário ali profético, e ele se torna grande e tem uma boca que profere blasfêmias, mudou os tempos e a lei, perseguiu o povo de Deus, proferiu arrogâncias e blasfêmias, e nós já identificamos esse chifre pequeno como sendo Roma pagã. E depois Roma em sua fase papal, que é justamente quando ela persegue o povo de Deus, e aí tem um período de tempo de atuação assim mais intensa, lembram? 1260 anos, que vão de 538 a 1798. A Inquisição é, atuou aí com força nessa época, muitos cristãos fiéis eram chamados de hereges, perseguidos e mortos, né? A ponta pequena lança a verdade por terra, ela muda os tempos e a lei, como diz ali Daniel 7:25, né? Nós já vimos tudo isso também. Em Daniel 8, e foi o ponto onde nós paramos na lição anterior, é mencionada a purificação do santuário, né? Então, no capítulo 8, verso 14, é dito assim: um anjo conversa com o outro, né? Até quando, por quanto tempo, até quando o santuário será pisado? É, e quando será a purificação desse santuário? E o outro anjo responde, né? Depois de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será tzadak. A palavra tzadak, no original, quer dizer também, tem um significado também de purificação, de vindicação. Então, além de ser purificado o santuário, a verdade do santuário seria vindicada, porque ele tinha sido pisado, né? Pisoteado pelo poder da ponta pequena. Isso a gente já viu, e eu vou parar por aqui, depois a gente retorna a esse gráfico, que vai ser muito útil para a gente entender o que vai estudar agora no capítulo 9. Convido-os então a abrir a Bíblia, em Daniel capítulo 9. Nós vamos então dedicar um tempo agora para estudar esse capítulo. Daniel, capítulo 9. Daniel, Michela, seja bem-vinda. A Michela acabou de participar, não sei se conseguiram ver, depois vocês podem ver a gravação se não viram, de uma live ali bem legal sobre os projetos de viagens espirituais, religiosas, né? Com o canal Mapa na Mão. Foi bem legal. Foram 3 canais transmitindo simultaneamente ali a live. Ela falou da viagem de Santa Catarina, né? Trilhos Pioneiros. Falou também do projeto Trilhos Pioneiros Estados Unidos e depois Israel também, né? Então aí no radar do Mapa na Mão. Vamos lá, capítulo 9. Vamos fazer como a gente sempre tem feito, né? Cada um lê aí uns 5 versos. Percebam que a maior parte do capítulo, na verdade, corresponde à oração de Daniel. A parte profética mesmo ali, que vai ser a elucidação do que ficou para trás lá no capítulo 8, vem no fim do capítulo 9. Mas, assim, a oração dele é muito bonita e vale a pena a gente ler também, né? É, Tem profundos ensinamentos espirituais aqui nessa oração desse homem sincero. Daniel 9, começando com a Gladys, primeiros 5 versos. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou o rei dos Babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: Ó Gladys, Senhor, só um detalhezinho aqui para a gente já destacar, né? aham, Não sei se vocês lembram que eu falei na semana passada que passou-se mais de uma década entre o capítulo 8 e 9, né? Passaram-se mais de 10 anos. Então não foi assim, né? A gente às vezes tem a impressão de que na Bíblia Deus aparece toda hora, é, as coisas acontecem assim linearmente, né? Sucessivamente, um ano após o outro. Não, às vezes demora um bom tempo, e aqui é o caso, né? Do 8 para o 9, Daniel esperou mais de 10 anos estudando, orando. Olha que interessante. Eu entendi pelo livro do profeta Jeremias que o fim da profecia de 70 anos, ou seja, estava chegando ao fim aquela profecia que tinha que ver com o cativeiro.
de Israel, dos judeus, lá em Babilônia. Daniel estava atento para a profecia, porque ele sabia que o tempo estava acabando. Então, a compreensão dele de início, a, a, a atenção dele de início estava voltada para o cumprimento das profecias em Israel literal, na terra. Mas uma coisa que me chama a atenção, ele estava estudando a Bíblia e orando por entendimento. Ele era perseverante, ele passou mais de 10 anos estudando, orando e buscando. Então, que nós aprendamos com o exemplo dele, né? De ser também. Tem pessoas que às vezes leem um texto da Bíblia, não entendem e vão embora, assim. Tá tudo bem, eu não entendi, deixa para lá. Né? Não se aplica, não pede a Deus compreensão, não vai atrás, não cava fundo, né? Isso que ele tinha poucos livros à disposição, né? Naquele tempo, da Bíblia. Hoje nós temos os 66 livros para a gente cavar, estudar, pesquisar. Que Deus coloque em nós também a mesma disposição, né? De estudar e de orar, buscando entendimento. Vamos ver agora então a oração dele, continuando no verso 4. É um detalhe, né? Às vezes a gente quer a resposta da manhã para tarde, do minuto para outro, né? É verdade. Paciência e confiança É, na soberania de Deus, né? Por algum motivo, exatamente, Deus entendeu que deveria esperar esse tempo todo para dar a resposta. Deus é Deus, né? né? Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: Ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. 6. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, te falarem teu nome a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém, e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, Marcelo, nós. só um detalhe, né? É interessante porque no Reavivados por Sua Palavra, vocês perceberam, nós estamos lendo justamente o relato disso. Acabamos de ler há poucos dias, né? 2 dias atrás, lá em Segundo Reis, o relato Isso. da deportação dos judeus para a Babilônia, né? É esse momento, quer dizer, aqui já fazia muitos anos, né? Mas é esse contexto aqui, né? Daniel está pedindo perdão em nome do povo. Não é interessante que ele fala assim, ó, nós pecamos, nós somos infiéis, não ouvimos os teus servos profetas. Daniel não tinha feito isso, mas ele se coloca junto com o povo dele, né? E ele intercede por esse povo. Ele foi levado inocente para lá, para a Babilônia, né? Era um dos jovens nobres que foram levados cativos. Mas ele pede perdão para Deus, de qualquer forma. Ele intercede, né? E, e ele menciona aqui os profetas, de fato, né? Deus tinha enviado Isaías, tinha enviado Jeremias e profetas que apelaram ao povo, aos reis que se arrependessem, mas aí você viu lá na história, né? Teve reis ali que até mataram seus filhos em sacrifício aos deuses, né? Faziam, estabeleceram prostituição cultual no próprio templo de Deus. Colocaram postes da deusa Azerá, que é uma deusa terrível, né? Ali dentro do templo de Deus. Não foi brincadeira o que eles fizeram. E foram anos e anos de paciência, Deus tolerando isso, né? Até que chegou um momento que ele falou: não querem saber de mim, eu retiro a proteção. E quando Deus retira a proteção, o que acontece? Israel era um reininho, um pequeno reino de nada ali, né? Aí vem os grandes reinos e tomam conta, né? Babilônia veio e devastou tudo. Não deram valor para o templo foi destruído. Não deram valor para o sacrifício, não podiam mais fazer sacrifícios, né? E aí, nesse período de cativeiro, muitos se arrependeram, claro, né? E alguns voltarão para Jerusalém para reedificar a cidade. Aí esse relato está em Esdras, Neemias, ok? Daniel está aqui vendo que o tempo profetizado de cativeiro de 70 anos estava acabando. Vamos ver aqui o que continua dizendo aqui na oração. Ó Senhor, nós, nossos reis,
príncipes antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois seguimos as leis que ele nos deu por meio de teus servos, os profetas. Agora acho que a Jussara pode ser? Eu não sei se a tosse permite aí. Como é que estão? Pode ler? Jussara, depois Alexandre. Tá. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo têm se tornado objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o seu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É profecia das 70 semanas. Não é uma oração Enquanto linda, eu realmente? ainda falo. Não é uma Oi? oração linda, realmente, né? Linda, linda. Uma das mais bonitas registradas na Bíblia. Posso ler o 20, pastor? Pode. A profecia das 70 semanas. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. A Regina pode ler a partir daí, 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou, dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento.
Assim que iniciastes as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente. Pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. 70 semanas. Uma pausa aqui, Regina, só para comentar uns detalhes, porque os próximos versos serão de tirar o fôlego. Veja, que coisa bonita, né? Diz assim, ó, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem, o anjo, né, que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando. Ou seja, enquanto Daniel estava em oração, já tinha saído a ordem de Deus para que o próprio Gabriel, o anjo mais exaltado do céu, que assumiu o lugar de Lúcifer, viesse trazer resposta e conforto para Gabriel, para Daniel. Não é bonito isso, né? Quer dizer, qual a velocidade dos anjos, né? A gente fica pensando, né, que no tempo de uma oração já estão aqui na Terra, né? Qual o sistema de transporte que eles usam, né? Algo maravilhoso, né? Que um dia nós conheceremos. Mas o fato é que, de modo muito rápido, saiu do céu e veio até a Terra o anjo Gabriel para estar com um homem que é dito aqui que era muito amado por Deus, né? Que bom ouvir isso, né? Numa hora de dor, de sofrimento, de dúvida, de insegurança, ouvir da boca de um anjo que você é muito amado por Deus, né? Deve ter trazido muito conforto para o coração de Daniel. Não esqueçamos de que nós também somos amados por Deus, né? Todos nós aqui. E ele nos fala isso constantemente, né? Que ele nos ama. Bom, aí esse anjo, ele veio trazer o entendimento de alguma coisa que Daniel não tinha compreendido ainda. Que parte da visão do capítulo 8 Daniel não entendeu? Lembram? Porque a questão do bode, do carneiro, ele entendeu muito bem, porque lá está o nome dos reinos, né? Tudo que vai em paralelo com Daniel 2 e 7, Daniel vai entendendo, não tem dificuldade. Mas tem um detalhe que deixou o Daniel intrigado. Ele até ficou um pouco perturbado, assim, doente até, né? A gente viu lá no capítulo 8 que ele ficou aqui, ó, meus pensamentos muito me perturbaram. Então, no 7, no fim do 8, ele diz, né? Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Qual visão? A parte da visão toda do capítulo 8 que ele não entendeu foi até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Será que Daniel não estava pensando que era o santuário terrestre? Que faltava pouco tempo para se cumprir a profecia dos 70 anos? Eu creio que a visão dele estava focada na terra. E aí ele estava preocupado porque nada parecia acontecer diferente e o tempo estava acabando. Quando é que o santuário seria restaurado, reedificado, pensava ele. Aí Gabriel vem trazer entendimento daquilo que não tinha ficado claro para ele, que era só essa parte final do capítulo 8 sobre o santuário. Detalhe, Gabriel aparece justamente no horário do sacrifício da tarde. Não havia mais sacrifício nessa época. O santuário, o altar tinham sido destruídos 70 anos antes por Nabucodonosor. Mas o anjo fez questão de aparecer no horário em que o sacrifício era feito. Ou seja, o capítulo todo, 8, e agora o 9 também, querem chamar a atenção de Daniel para o santuário. Interessante. Os animais que aparecem no capítulo 8 são um bode e um carneiro. Eram os animais do sacrifício. Exatamente. E aqui no 9 ele aparece na hora do sacrifício. Então, o céu quer chamar a atenção de Daniel para o santuário celestial, por algum motivo. Vamos ver agora. Agora vamos fazer assim, ó, uma leitura corrida. Regina, Tadeu, a mãe. Se der para Michela também, não sei se vai ter versos suficientes aqui. Quem sabe cada um lê 2 agora aí, para dar certo, né? Eu vou resistir de comentar agora, para a gente ler de uma vez só, tá? Os próximos versos, que são a explicação do anjo. Tem muita informação condensada aí em poucos versos. Quero ver se vocês pegam aí as ideias, tá bom? E depois a gente vai destrinchando esses versículos a seguir.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Mãe, verso 28, depois a Michela, verso 26, e depois a Michela, verso 27. Assim encerra o capítulo. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E aí, gente, pegaram tudo? Eu falei, né, que tem muitos detalhes, e o próprio anjo, aqui no começo da, da sessão aqui, né, dos versos, né? Preste atenção à mensagem e entenda a visão, né? Presta atenção à mensagem e entenda a visão. Se o anjo falou, presta atenção, é porque tinha coisas aqui para ficar bem atento mesmo, né? Então ele fala assim, ó, 62 semanas, ou 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a tua santa cidade. Eu vou, de novo, ali ao gráfico, porque eu acho que vai ficar mais fácil a gente entender agora, mostrando aqui na tela os períodos. Estão vendo aí, né? Certo. Ali, na linha laranja mais espessa, está o período completo, que nós vimos no capítulo 8, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Lá em Gênesis 1, verso 5, verso 8 e versos seguintes, né? Aparece ali a seguinte expressão: foi tarde de manhã o dia primeiro, foi tarde de manhã o dia segundo, e assim por diante. Ou seja, essa expressão tarde e manhã é comum na Bíblia para expressar, para representar um dia literal de 24 horas. Então, como nós temos aqui 2.300 tardes e manhãs, nós temos, na verdade, 2.300 anos literais. Só que, em profecia, como, por exemplo, Números 14:34 e outros textos mais mostram, um dia equivale a um ano profético. Então, nós temos aqui 2.300 anos no total da profecia. 2.300 anos e o santuário será purificado. Bem, se nós descobrirmos quando começa esse período profético, nós saberemos então aquilo que Daniel também quis saber. Quando o santuário será purificado, vindicado, restaurado, a doutrina será restaurada e o santuário também, ele passará pelo processo lá do Yom Kippur, né, da purificação do santuário. Se nós descobrirmos quando foi que começou a visão, nós saberemos quando ela termina. Então diz o texto aqui, ó, 70 semanas estão determinadas, o verbo aqui no hebraico é o hatak, quer dizer também cortadas, separadas do todo, certo? Estão determinadas ou cortadas, separadas, para o seu povo judeu, portanto, e para a sua santa cidade, Jerusalém, para acabar com a transgressão, para trazer o fim dos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Quem trouxe justiça eterna para as pessoas foi Jesus, né? Então, nesse período de 70 anos, ou 70 semanas, melhor dizendo, tudo isso aqui aconteceria. Haveria purificação dos pecados, a visão seria selada como garantida. Vamos fazer o cálculo de novo?
70 semanas, está ali no gráfico, na linha azul esverdeada ali embaixo, tá vendo? Azul piscina, não sei que cor é essa ali. 70 semanas. 70 vezes 7, porque uma semana tem 7 dias, né? Então nós temos 70 semanas que equivalem a 490 anos. Transformando em dias, daria 490 dias, né? Mas como são proféticos, né? Nós temos 490 anos. Ou seja, dos 2.300 anos totais da profecia, 490 foram separados para Israel, cortados da grande divisão e tem cumprimento com Israel, ok? Nesse período acontecem várias coisas, e essas coisas acontecendo confirmam o fato de que a profecia é precisa e vai nos levar até um ano lá no futuro, certo? Eu sei que esses 1.810 anos aqui restantes teriam que ser um traço aqui, um traço bem maior, né? Mas não caberia na tela, então eu tive que acomodar aqui, né? Mas entendam que 1.810 anos, opa, saiu aqui da tela certa, é muito mais do que 490, né? Aqui, só para ficar aqui cabendo na tela. Vamos lá, verso 25. Saiba e entenda, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Quem é o ungido príncipe? É Jesus. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas. Olha, gente, que incrível aqui, ó. Então, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Essa ordem, que foi efetivada mesmo, aconteceu em 457, que é o decreto de Artaxerxes, um rei medo-persa. Isso está lá em Esdras 7, 7 e 8. Então, neste ano aqui, 457, foi assinada uma lei que permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. Ali o Tadeu leu uma versão mais antiga, fala circunvalações, né? São os muros da cidade que estavam destruídos, estavam derrubados. Então, neste ano aqui, 457, eles são autorizados a reconstruir a cidade e o templo. Agora ficou fácil. Se nós somarmos 457 a 457, 2.300 tardes e manhãs, ou anos, né? 2.300 anos, passando pelo ano zero, que não existe, é menos 1 e 1, lembre-se que aqui é antes de Cristo, então nós temos assim, né? 457, 408, menos 10, menos 8, menos 5, menos 1, 1. Jesus nasce no ano 1, ok? E aí avança positivamente, né? Após o nascimento de Cristo. Então, se nós pegarmos essa data aqui e adicionarmos a ela 2.300 anos, descontando o ano zero que não existe, nós chegaremos a 1844. Comentaremos daqui a pouco o que aconteceu aqui, tá bom? Mas ainda aqui nas 70 semanas, o que acontece? Ele diz 7 semanas, que foi a fase mais difícil de reedificar para reconstruir a cidade. Os samaritanos, por exemplo, não deram paz para os construtores, né? Foram anos angustiosos. 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, das 70 até o ungido. Olha que incrível. Nessa data aqui, no ano 27, certo? Exatamente 483 anos após 457, no ano 27, Jesus é batizado por João Batista, no Rio Jordão. Então aqui o ungido, ele se manifesta. Ele é ungido pelo Espírito Santo. Então, exatamente 69 semanas depois de 457, o ungido, o príncipe, aparece. O que mais diz o texto aqui? Vamos ver? Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Olha que incrível, gente, que profecia. E não terá nada. O povo de um outro príncipe, aqui no caso, são os romanos, né? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Olha que incrível. É dito que o ungido, o príncipe, ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana, verso 27. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício
e a oferta de cereais. Olha só isso aqui. 69 semanas, para completar 70, falta uma. Essa é a uma semana aqui. Eu não sei se vocês estão vendo meu cursor aqui, movendo na tela. Estão vendo? Fica mais fácil, né? Então aqui, ó. Ele fará um acordo com muitos por uma semana. Do ano 27 até o ano 34, dá certinho 7 anos, ok? Uma semana, 7 anos. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois do ano 27, exatamente no ano 31, Jesus morre. Ele é morto na cruz, certo? Na metade da semana final aqui dos 70 anos, Jesus morre na cruz, ano 31. E no ano 34, que é o fim da semana profética, acontece o quê? Aqui neste ano, 34, Estevão, o primeiro mártir cristão, é apedrejado. Quando ele prega para os judeus a respeito de Jesus, e os judeus dizem assim: nós não queremos saber desse Jesus, que o sangue dele caia sobre nós, e apedrejam Estevão. Neste momento, a nação de Israel está selando o seu destino e perdendo o status de nação escolhida de Deus. Judeus podem se salvar? Claro, como qualquer outra pessoa, mas Israel, literal, não é mais o povo escolhido de Deus. Hoje, todos os que quiserem fazer parte da igreja de Deus são o povo dele. É o Israel espiritual. Vejam que impressionante. Dos 2.300 anos totais, 490 anos, ou 70 semanas, estavam ali cortados da visão para ter um cumprimento específico com o povo judeu, o povo de Daniel. Notem que Deus foi misericordioso com eles, viu, gente? Quando eles voltam do cativeiro, Deus concede quase 500 anos de tempo para que eles se arrependessem, para que se preparassem para receber o Messias. Muitos receberam, de fato, né? Os discípulos e depois grandes multidões, né? Mas a nação mesmo, infelizmente, não quis mais saber do Messias. Bem, pouco depois disso aqui, ó, 34, aqui por aqui mais ou menos no gráfico, no ano 70, será a destruição de Jerusalém, que é o que diz o texto aqui, olha, vai chegar um príncipe, daí no caso é um romano, né, que vai destruir a cidade, o templo, e aí foi a destruição definitiva do templo. Nunca mais foi reedificado, só restou o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Bem, isso aqui que aconteceu exatamente como foi previsto, constitui também um selo da visão. Como que dizendo assim, olha, se isso aqui se cumpriu à risca, o que falta aqui para frente também vai se cumprir. E, de fato, a visão nos traz ao ano 1844. E agora acho que já posso aqui fechar o gráfico, né? Para a gente voltar a se ver aqui na tela. Vocês lembram o que aconteceu no ano 1844? No céu e na terra? Vocês já viram alguns, já estudamos isso. Vocês já viram o filme Como Tudo Começou, por exemplo, né? E eu quero recomendar para vocês aqui, quem está assistindo a gravação também, que assista a 2 vídeos que eu coloquei faz uns meses, poucos meses aí no meu canal. Eu estive na fazenda de Guilherme Miller e depois na fazenda de Hiram Edson. Se você assistir esses 2 vídeos, você tem uma visão assim mais completa também do que aconteceu naquele ano fatídico, precisamente no dia 22 de outubro de 1844, no outono, né, daquele hemisfério. A Jussara, o Alexandre estão com a mão levantada ali, eu não tinha visto, né? Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Qual que é a questão dúvida? Pastor, a gente estava comentando aqui, a gente tem a mesma dúvida, tá? Então eu vou falar para a gente. A minha dúvida é se Daniel ele já tinha essa noção da relação que é feita transportar dia anos. Se ele já conhecia esse tipo de interpretação, é uma curiosidade minha. E assim, uma curiosidade um pouco mais, ao próximo, um pouco mais bobo. Todo mundo fala que Jesus morreu com 33 anos, né? E o senhor falou que Jesus morreu no ano 31. Por que é cometido esse equívoco? Por que acontece isso? O senhor sabe? Ótimas questões, bem lembrado, né? Bom, primeiramente, Daniel, ele já devia ter alguma noção, sim, porque ele já conhecia o Pentateuco, por exemplo, né? E lá, quando diz assim que
40 dias, cada dia por um ano, e foram 40 anos o tempo de peregrinação, né? Ele já tinha essa noção da equivalência de um dia literal valendo um ano profético, ou então um dia profético valendo um ano literal, né? Melhor dizendo, porque houve ocasiões anteriores que esse princípio aí se aplicou, né? Em que esse princípio se aplicou. Tem uma situação também lá em Ezequiel, em que o profeta ele é orientado por Deus para profetizar, e aí cada dia daquilo que ele fez equivaleu a um ano também, né, do que aconteceria com Israel. Então, esse princípio já era conhecido. Imagino que ele ficou um tanto decepcionado quando entendeu que não era para aquele tempo o cumprimento da profecia. Não era com respeito ao templo literal de Israel. Tinha que ver com um templo muito distante no tempo. E se o templo terrestre, o último templo terrestre, foi destruído no ano 70, qual somente podia ser o templo a que a profecia se refere em 1844? Só pode ser o templo celestial, né? Certo? Que para quem estuda Hebreus, por exemplo, o livro de Hebreus, fica muito claro. Lá é dito, né, que o Senhor, ele construiu um santuário no céu, não feito por mãos humanas. E é lá que Jesus está intercedendo agora. Todo o livro de Hebreus, ele deixa clara essa verdade, né? João, no Apocalipse, lá, acho que é 11, 19, quando ele tem uma visão do céu, ele vê a Arca da Aliança lá dentro, lá no céu, né? Ele vê móveis do santuário no céu, então tem um santuário no céu, sim, isso é inegável, né? E se em 1844 o santuário seria purificado, só poderia ser o santuário celestial. Então, o que acontecia no terrestre era uma prefiguração do que aconteceu e vem acontecendo no santuário celestial desde então. Falta só o encerramento do juízo lá no santuário celestial. E a segunda questão que o Alexandre colocou, e bem, eu até deixei passar para ver se pegariam, né? Vocês pegaram, né? Como pode Jesus ter sido batizado no ano 27, sendo que ele tinha 30 anos? Como pode ele ter morrido no ano 31, sendo que ele tinha 33 anos? É porque há um erro no calendário. Até isso a profecia ajuda a detectar. Por mais estranho que pareça, Jesus nasceu 3 a 4 anos antes de Cristo. Não é estranho isso? Quando a pessoa que elaborou o calendário, se não me engano foi um padre, não tenho certeza agora. Quando a pessoa que elaborou o calendário, ela começa a colocar as datas, ela não se deu conta de que havia cometido um erro realmente. Quando você estuda os evangelhos, ali a morte de Herodes e outros marcadores temporais, você percebe que realmente Jesus teria que ter nascido cerca de 4 anos antes do que se convencionou. Só que agora, sabido já, né, as pessoas, muitos sabem desse erro, historiadores também sabem, ficaria difícil remarcar tudo, já pensou? Todas as datas históricas que a gente já memorizou, né, ter que avançar no tempo aí, 3, 4 anos, ficaria complicado, né? Mas note que a profecia é tão fantástica que ela detecta até essa falha, esse erro de cálculo do calendário, de que Jesus não nasceu no ano 1 ali da era cristã, né? Ele nasceu antes disso, certo? Ficou tudo claro? Vamos lá então. Que mais que chamou a atenção de vocês? Vamos lá para o nosso momento aí de conversa. Eu deixei no ar uma pergunta, vocês já sabem, alguém pode até explicar, né? Então, 1844 é um momento importante, sem dúvida, né? Porque ele é o fim dos 2.300 anos proféticos a partir de 457. Para não ficar nenhuma dúvida de que a data é precisa, nós temos ali a vida de Jesus, o ministério dele, a morte dele, o batismo dele, como um selo da visão. Então vamos lá. O que aconteceu em 1854? Como vocês veem essa profecia? Outra pergunta interessante: será que um judeu sincero, de mente aberta, que estudasse essa profecia com calma, com atenção e com oração, não se tornaria um cristão? O que vocês acham? E por que eu pergunto isso? Vamos lá, comentem. Não fiquem tímidos, vocês não são assim. Bom, vamos começar. O 1844 foi o grande desapontamento, né? Que ocorreu. Inclusive, a gente até estudou lá em Apocalipse que isso ia acontecer, né? Que teria esse grande desapontamento. Apocalipse 10 fala desse Isso, desapontamento, né? exatamente. Então, mas depois dos estudos foi se entender que realmente
Não, o, a data estava certa e o evento que eles esperavam que estava errado, que eles esperavam a volta de Jesus, mas a questão era que era o santuário que estava sendo purificado, né? Justificado que era o santuário celestial. Muito bom. O que mais, gente? Sobre essa data especial, os eventos. Eu falei assim, ó, no céu aconteceu uma coisa, na terra outra. Lembram? Uhum. No céu, a purificação do santuário, que era prefigurada pelo dia da expiação no santuário terrestre. E na terra, aconteceu algum evento interessante? A Gladys já adiantou ali falando do desapontamento, né? Como é que a gente entende isso? E esse desapontamento deu origem ao quê? Alexandre botou a mão ali né? No peito, na camisa, né? O que quer dizer isso? Origem é um movimento profético. Adventista Exatamente, né? Daria na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Em 1863 ele é organizado. Em 44, os milenistas adventistas passam pelo desapontamento de esperar a volta de Jesus, que não aconteceu, porque a profecia não tinha que ver com a volta de Jesus. Mas eles entendem, começando por Hiram Edson, né? Na fazenda de quem nós estivemos lá, eles entendem que a profecia se referia ao santuário celestial. Então, uma verdade bíblica, ela desponta depois de um estudo profundo, e nós temos pregado sobre isso já faz um bom tempo, né? Que Jesus está prestes a terminar sua obra intercessória no santuário, e então ele virá buscar o seu povo, aqueles que o aceitaram como Salvador, né? O que mais? Pastor, tenho uma dúvida. O senhor acredita que, por exemplo, ali esse movimento ele foi, vamos dizer assim, agraciado ali nos Estados Unidos com a Ellen White, com o Guilherme Miller, com os pioneiros, porque eles estavam ali estudando, buscando, correndo atrás de entender isso? Isso ajudou que eles foram pessoas escolhidas por Deus naquele momento? Com certeza, né? Eles estavam atentos para as profecias, né? Não foi só lá, né? Vamos agora ampliar um pouco. Aqui na América do Sul, no Chile, um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, eu tenho um livro dele aqui na minha estante. Ele também estava estudando esse assunto na mesma época, e ele escreve um pequeno livro chamado La Venida del Messias em Glória e Majestade, a vinda do Messias em Glória e Majestade. Muito parecido com as ideias de Miller. Olha como o Espírito Santo estava trabalhando com pessoas, né, em algumas partes, na Europa também, houve pessoas que estudaram esse assunto, chegaram a conclusões parecidas, mas com certeza os protestantes norte-americanos, na região lá da Nova Inglaterra especificamente, eram os que estavam mais atentos às profecias. Eram metodistas, eram é, presbiterianos, enfim, de várias igrejas protestantes. Estudantes da Bíblia, como Miller, que era um batista, né? E por estarem atentos às profecias, atento ao estudo sério da Bíblia, eles perceberam as coisas, né? Ou aquela questão da chuva de estrelas, não é? O escurecimento do sol e da lua, profecias que marcaram o tempo do fim, começo do tempo do fim, elas são perceptíveis principalmente lá no hemisfério norte, onde havia pessoas atentas para esses eventos. Perceberam porque estavam realmente com os olhos na profecia, né? O que mais? Tudo certo? O gráfico ali ajudou. O ideal é quando vocês depois pegarem o capítulo 9, a parte final, lerem de novo com calma, com uma folha de papel e anotando ali as informações. Faço o gráfico de vocês também, né? Que lá é o meu, né? Faço de vocês ali com as datas, tudo direitinho, pega a calculadora. Aqui tem. É interessante fazer essa experiência aí, esse exercício. Você também falou a respeito dos judeus de mente aberta, né, para Ah, isso. Uhum. terem o reconhecimento de Jesus. Eu acho que eles tinham conhecimento das Escrituras, mas não provavelmente acharam que a vinda do Messias seria com esplendor, e veio um menino pobre, de família pobre, não é? Sem qualquer tipo Sim.
Sim. Como simplicidade absoluta, né? O E, fato, sim, e os pastores que vieram do Oriente, os sábios, seguindo, exato, a estrela, tinham conhecimento disso. Então, quer dizer, eles não valorizaram e subestimaram, né, esse evento, esse acontecimento. muito bom, é isso mesmo, né? Eles idealizaram o Messias e por isso deixaram de perceber a chegada dele, né? Uhum. Porque, veja, os magos, os sábios do Oriente, né? Eles eram da Pérsia, inclusive, né? Por isso Oriente, eram da Pérsia, e eram É, pessoas que estudavam todo tipo de literatura, inclusive a judaica. E estudando as escrituras judaicas, certamente eles leram Miqueias 5:2, que falava de Belém, né? Em Belém, Efrata, vai nascer o príncipe. Será que eles estudaram também essa profecia de Daniel 9 aqui, que aponta a chegada do príncipe, né? é. Por aquela época ali, e depois tiveram a ajuda de uma estrela de anjos, né? Que os conduziram até Belém. Então eram pessoas que estavam atentas à Bíblia. Os judeus conheciam? Conheciam, mas infelizmente, né, como o próprio Tadeu mencionou, eles haviam idealizado o Messias. Eles sequer pensavam que seria em Belém, embora estivesse escrito lá. Não, não pode ser Belém, aquela cidadezinha de nada ali, né? Tem que ser um Não tem rei. nada. Um rei montado num cavalo branco aqui, entrando por Jerusalém, expulsando os romanos. Era assim que eles tinham idealizado o Messias, como alguns hoje também estão idealizando um Jesus falso, né? Tem gente hoje pensando que Jesus é um revolucionário político, que Jesus é isso, aquilo. Não, Jesus é o da Bíblia, é o que a Bíblia apresenta. E se a gente não cuidar, se a gente se deixar levar por ideologias, por filosofias humanas, a gente corre o risco também de idealizar Jesus e esquecer que ele vai voltar, por exemplo, né? Então, os judeus, infelizmente, incorreram nesse erro, né? Então, eu repito, se a pessoa que tem um background judaico, né, que conhece as escrituras, ela estudar essa profecia aqui de mente aberta, Daniel 8:9, como ela poderia entender esse príncipe, esse ungido? O ungido príncipe, ele morre. Os judeus daquele tempo não aceitavam um Messias que morresse. Não pode morrer. Ele tem que ser o libertador. E pior, numa cruz, como assim? A cruz é um instrumento para bandidos, para párias da sociedade, não? E o Messias, nosso Messias, morrer como malfeitor, não, não pode. Mas estava tudo prefigurado, né? Ele seria traspassado, é, as mãos seriam pregadas, estava tudo na Bíblia, tudo tão claro, né? A descrição, Isaías. Isaías, né? O servo sofredor, que como ovelha muda seria levado ao matadouro, né? Tudo tão claro. Um menino se nos deu, né? É, mas o nome dele será Deus Forte, Pai da Eternidade, tudo ali. Mas infelizmente, quando as pessoas colocam tampões nos olhos, né, elas acabam passando por alto. Até os discípulos passaram por isso. Quando lá Jesus ressuscita, né, e no caminho para Emaús, aqueles dois discípulos estavam lá desanimados, inconsoláveis ali. Aparece Jesus entre eles, disfarçado, e aí começa a explicar a Bíblia. Eles ficam assim, boquiabertos, né? Não ardia em nós o coração quando pelo caminho ele explicava as escrituras, coisas que eles já sabiam, mas tinham esquecido, tinham passado por alto, né? E aí Jesus, quando explica de novo, eles, puxa vida, era isso, nós não tínhamos entendido direito, né? É, até dá para fazer um paralelo, né, desses dois discípulos que caminhavam para Emaús na manhã da ressurreição, depois de um desapontamento amargo. A cruz foi um desapontamento, não esqueçam, hein? A maioria dos seguidores de Jesus que ganhavam pão e que queriam saber de milagres abandonou Jesus. Um punhadinho ficou fiel a Jesus. Alguns estavam trancados no cenáculo, numa casa ali, né? Buscando mais compreensão, orando a Deus por compreensão. Esses dois caminhando para Emaús entendem, porque Jesus vai lá e explica. Quando acontece o desapontamento em 1844, multidões abandonaram o movimento. Um punhadinho ficou ali fiel, inclusive um punhadinho num galpão ali, né, de madeira, orando a Deus por compreensão. E para esses aí Deus dá a compreensão. E o nosso Cleopas do milharal, digamos assim, né, que é o Hiram Edson, quando caminhava por um milharal, à semelhança do Cleopas da Bíblia, ele recebe de Jesus a compreensão correta daquele assunto. Tinha estudado tantas vezes, lido tantas vezes, mas não tinha entendido, porque eles achavam que a terra era o santuário.
e não que houvesse um santuário literal no céu. Quando eles reestudam o assunto com a ajuda de Deus, eles entendem. Então há paralelos bem interessantes entre o desapontamento da cruz e o desapontamento milerita adventista de 1844, né? Muito bom. Gladys. Posso fazer mais um comentário? Na verdade, assim, eu tenho até algumas anotações já em relação a esse capítulo. De 1844, na verdade, até uma coisa que o pastor perguntou no começo: o que aconteceu no céu, o que aconteceu na terra, né? No céu, na verdade, inicia nessa época o juízo investigativo, não é? Isso. Que Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo e começa o juízo investigativo. E na terra, ela é renovada a pregação do evangelho. Então, com tudo o que aconteceu, com os estudos que eles fizeram, que se manteram, esse pequeno grupo que se manteve firme, realmente foram atrás da verdade e começaram a realmente a entender o que foi o acontecimento, e isso renovou também a fé deles, né? Sem dúvida, né? E nos ajuda até hoje. Exato. Sabem, soa estranho, né, o fato de Jesus, quando estava se aproximando da morte dele, ele, ele, mesmo sabendo que haveria um desapontamento, uma incompreensão, ele faz questão de dar publicidade ao fato. Por exemplo, ele sabia que entrando em Jerusalém montado num jumento, ele levaria a mente das pessoas para Zacarias na hora, imediatamente. Porque lá em Zacarias tem uma profecia que diz que o rei entraria montado num jumento na santa cidade, né? Inclusive por uma porta específica, que os muçulmanos, quando tomam conta de Jerusalém, eles fecharam aquela porta, lacraram aquela porta, preocupados que o Messias pudesse entrar por ela. Mal sabem eles que ele já entrou por ela, né? Jesus já passou por aquela porta. Então, quando Jesus faz aquilo, ele sabia que eles iam entender que ele era o rei. Por que ele fez aquilo? Quando ele morre na cruz, é colocada uma placa em cima da cabeça dele com uma inscrição em 3 línguas que eram as mais faladas, né? Em hebraico, grego e latim. Qualquer um poderia ler a inscrição que dizia: Jesus, este é o rei dos judeus. Espera ali, mas é quase um outdoor naquele tempo, né? Uma inscrição. Peraí, quem é ele? Como assim, rei dos judeus? Foi dada uma certa publicidade ao evento, o que ampliou o desapontamento. Ora, em 1844, alguns anos antes, é, a pregação dos mileritas, né, ela deu um destaque tremendo para o assunto, de modo que, segundo a revista Seleções, cerca de 1 milhão de pessoas estava na expectativa. Ali tinham ouvido, pelo menos, falar desse assunto. Numa população de 17 milhões apenas nos Estados Unidos, na época, né, é um número considerável. Mais de 100 mil pessoas tinham se convertido a essa mensagem. Por que Deus permitiu esse tipo de coisa? Apocalipse 10 fala, né, do livrinho amargo no ventre, né? Doce na boca, mas amargo na barriga, né? No estômago. Deus fez tudo o que pôde. Se você prestar atenção nos evangelhos, cerca de 9 meses antes da morte dele, ele começou a insistir nesse assunto. Importa que eu seja levado aos líderes, né? O filho do homem será preso, condenado e morrerá finalmente. Até Pedro falou: não, Senhor, não, não vai acontecer isso, não. Pedro, precisa acontecer, né? Então eles não queriam saber disso. E Jesus tentou avisar, avisar, avisar. E claro que também aos pioneiros, né, mileritas, também Deus tentou avisá-los, mas, bom, já que vão à frente assim mesmo, o desapontamento vai ser usado então como um peneiramento, né? Uma forma de realmente testar a sinceridade, né, daquelas pessoas. E foi assim, né? Daquele punhadinho nasceu o movimento chamado cristianismo, e de punhadinho no século XIX nasce um movimento chamado adventismo, posteriormente, né? Deus fazendo de um limão uma limonada, como sempre, né? Ok, gente? A Michela comentou aqui no chat privado, fala de Daniel e da destruição com inundação. Sim, no ano 70, né? As tropas romanas vieram como uma inundação
invadiram tudo, destruíram tudo, mataram, né, e os judeus, assim, sangue escorria pela escadaria do templo, derrubaram o templo e somente sobreviveu quem fugiu antes, né? Aqueles que escaparam para os montes, para outros lugares, escaparam dessa destruição, mas a destruição foi terrível mesmo, né? Foi algo que marcou a história dos judeus também, né? Foi a diáspora, né? Dali eles tiveram que se dispersar e somente voltaram após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Estado de Israel ele é estabelecido. Tanta coisa, né, gente? Dá para uma semana, né? Mas é assim mesmo. Eu falei muita informação compactada em poucos versos. O que fica para nós é: Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Em breve, esse ministério dele lá vai se encerrar e ele virá para nos buscar. Estejamos prontos para esse grande dia, esse grande evento, né? Ok? Podemos orar para encerrar o nosso estudo? Depois a gente marca então a próxima data. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da tua palavra. Obrigado porque mais uma vez percebemos o que já sabemos, que as profecias bíblicas são precisas, são perfeitas e maravilhosas. Obrigado porque isso confirma a nossa fé e que nós estejamos prontos, Senhor, para o grande evento da volta de Jesus e assim também possamos, antes disso acontecer, ajudar outras pessoas também a se prepararem para esse grande acontecimento. Dá-nos a tua paz, Senhor, que nós possamos ter um restante de ano abençoado e continuar estudando a tua palavra no próximo ano. Abençoa os amigos que estão assistindo a gravação desse estudo, que as tuas bênçãos também sejam extensivas na vida deles, no lar deles, e que eles também se sintam motivados a se preparar para a breve volta de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.